Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, meu nome é Laércio, pastor Laércio. Aceitei a Jesus em setembro de 2009, fui batizado em novembro de 2009, em menos de 2 anos já era presbítero. E ungido a pastor em junho de 2011, esta igreja na qual nós estamos hoje passou a mim em agosto de 2011, muito rápido, menos de 7 anos de ministério. E esta revelação, irmãos, que eu trago aos irmãos, Deus deu a mim em 30 de maio de 2016, na madrugada, a noite em que eu fiquei sem dormir, e mais 2 dias acordados, Deus falando comigo, pelo seu Espírito Santo. Essas revelações que Deus nos trouxe, irmãos, englobam também todas as que tivemos desde o início do ministério meu, da minha esposa e de meu filho, que tem 11 anos. Ainda usando para isso, irmãos, as revelações que Deus deu ao Luiz Shimoyama no canal O Reino Eterno e do pastor Luiz Guerreiro de Portugal, no qual nós construímos este relato para a igreja. Amém? Deus prometeu que iria me dar essa revelação há algum tempo, há muito tempo. E aproximadamente um mês antes, Deus falou comigo, usando a minha esposa, no dom de revelação, que iria me dar uma revelação muito forte, muito poderosa, e que eu iria ficar muito feliz. E realmente, eu fiquei muito feliz, mas fiquei preocupado com a igreja, com a salvação da igreja. E neste relato, irmãos, desta revelação, as doutrinas de engano, de mentira, doutrinas de demônio, irão cair por terra. Todos esses que estão aí enganando o povo de Deus vai ficar sem argumento. Não foi revelado a grandes nomes, a teólogos, estudiosos, mas sim aos humildes, aos pequenininhos, como disse o Senhor Jesus. Na palavra do Senhor diz, em 2 Pedro 1, 20 e 21, sim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E sabemos, irmãos, que, aleluia, todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. É para você entender, irmãos, meus irmãos que estão ouvindo aí, que essas revelações são todas do Espírito Santo. Se você for contender, se você for murmurar, blasfemar, discutir, você não vai estar blasfemando, murmurando, discutindo comigo, mas você está lá blasfemando, murmurando, discutindo com o Espírito Santo, e nós não temos poder para pelejar contra Deus. Lembrando ainda que Jesus diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em Oséias 4,6 diz, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E Jesus diz assim, errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E realmente, irmãos, a igreja hoje não conhece as Escrituras. E eu sou sincero em dizer, porque eu também errei muito, falhei muito, mas hoje Deus tem, aleluia, nos dado sabedoria para estar aqui. Após receber essa revelação na madrugada, irmãos, sabendo ser de Deus, mas pedi uma confirmação ao Senhor em oração, e o Espírito Santo me deu o versículo de João 17:17, que diz assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E depois dormi e sonhei estar pregando e ensinando sobre esta revelação. Esta revelação, irmãos, ninguém conhece, é uma palavra que até eu vinha entendendo erradamente. Entrei em blogs, entrei em estudos, entrei em pregações e ninguém sabe pregar, ninguém entende essa palavra.
ninguém sabe ensinar esta palavra. Esta palavra foi revelada pelo Espírito Santo. Esta palavra, irmãos, está em Marcos 16, do 15 ao 20, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Aí você vai dizer: mas eu conheço essa palavra. E eu vou dizer: você não conhece essa palavra. Ninguém conhece essa palavra. Então vamos entender, irmãos, o que o Espírito Santo quis me revelar aqui, revelar para a igreja. Nós temos que entender, olhando assim, quando aconteceu isso, para quem foi dito isso, por que foi dito isso. Aqui Jesus, depois de ter sido crucificado, ter sido ressuscitado, ele se encontra com os 11 apóstolos e dá as últimas orientações. E esta palavra, irmãos, o Espírito Santo me disse que esse batismo é o batismo no Espírito Santo, é o batismo que salva. Quem não tiver o batismo no Espírito Santo, o verdadeiro batismo no Espírito Santo, não vai entrar no reino de Deus. Nós estamos falando aqui, irmãos, de algo muito sério, porque muitos vão dizer: eu sou batizado, eu falo em línguas, meu pastor fala, missionária fala, meus irmãos falam. Aí eu te faço uma pergunta: esse batismo é o verdadeiro ou é o falso batismo? Estou fazendo uma pergunta para a igreja. Você vai responder. Se você estiver de acordo com a palavra do Senhor, com a Bíblia, eu direi sim. Se você não estiver de acordo com a palavra do Senhor, com a Bíblia, eu vou dizer que você não está batizado. Mas você pode não acreditar. Então vou lhe trazer aqui os versículos que o Espírito Santo me revelou, confirmando que esse batismo é o batismo no Espírito Santo. Em Mateus 3, versículos 6 a 12 diz: E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Em Lucas 3, versículos 2 e 3 diz: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Em Atos 19, do versículo 4 ao 6 diz: Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, irmãos, nós vemos aqui que está confirmado que esse batismo, em Marcos 16, 15 a 20, que ninguém conhece, é o batismo que salva, o verdadeiro batismo do Espírito Santo.
o verdadeiro dom de línguas. Se nós fizermos perguntas, irmãos, para a palavra que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus falando aos apóstolos. Quem crê? Crê em quem? Crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E for batizado, será salvo. Batizado em quem, irmãos? No Espírito Santo. Mas quem não crê será condenado. Quem não crer no quê? Não crer nos dons, no batismo, no dom de línguas. E muitas pessoas não creem. Muitas denominações tradicionais, neopentecostais, não creem. E eles, se eles não se arrependerem, se eles não se moldarem à Bíblia, eles vão perder a sua salvação. E diz assim: e estes sinais, que sinais? Seguirão o que crerem, os sinais do dom do batismo do Espírito Santo. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Nós lembramos aqui de Atos 28, onde Paulo pegou na serpente, estava pegando madeira, onde tinha tido, aleluia, o navio tinha afundado e ele tinha escapado, e a serpente não lhe fez mal algum, porque Paulo era batizado no Espírito Santo. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso, irmãos, só vai acontecer com quem estiver, aleluia, cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo de Deus. Então eu venho dizendo, então você vai dizer: então eu estou salvo, eu sou batizado, eu falo em línguas. Será? Você tem se santificado? Você tem obedecido a palavra? Porque existe também, irmãos, nesta revelação que o Espírito Santo me deu, um outro capítulo, outros versículos que também a igreja não conhece, os pastores não conhecem, os teólogos não conhecem, ninguém conhece, na qual comprova, irmãos, que o espírito do engano está operando dentro das denominações. Então nós vamos ver o falso batismo, o falso dom de línguas. Está em Mateus 7. Em Mateus 7 aleluia, começa do 1, vai até, se eu não me engano, 34, irmãos. É uma palavra só, mas nós vamos trazer ela por partes. Em Mateus 7, de 21 a 23, e diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitas pessoas, irmãos, têm a certeza, a confiança que elas estão servindo ao Senhor, pois eles vão afirmar: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus diz que não os conhece, que não foi o Espírito Santo de Deus, de Jesus, que os usou. Aleluia. Continuando ainda, irmãos, nessa mesma palavra, Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Está no versículo 15 a 20. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Se nós lembrarmos lá, irmãos, aleluia, o batismo de João diz que está colocado o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E os irmãos sabem que fogo é esse, eu não preciso nem falar aqui. Então, irmãos, está comprovado aqui que tem o batismo que salva, que é o verdadeiro dom de línguas, o batismo no Espírito Santo, mas também tem o batismo falso,
E é o que nós estamos vendo hoje, irmãos, dentro das denominações. As pessoas rodando, pulando, fazendo tantas peripécias, soprando, revelando nomes e fazendo cirurgias que não são de Deus e falando que é o Espírito Santo, irmãos. É o engano, é o espírito do engano dentro das denominações. É o erro, irmãos, que Deus, aleluia, mandou na tua igreja para aqueles que são verdadeiros se manifestem. Mas nós, irmãos, que somos, aleluia, escolhidos, todos nós somos escolhidos, mas nem todos queremos, aleluia, seguir a verdade. E Deus, nesse instante, meus irmãos, nesse final dos tempos, Deus está levantando pessoas novas, novos pastores, novos ensinadores, para alertar a tua igreja, para que a tua igreja venha se arrepender e venha voltar, irmãos, ao começo, quando ergueu a mão e aceitou Jesus, para que o Espírito Santo possa fazer a mudança. Mas a nossa parte, irmãos, está em obedecer. Se nós não obedecermos, se nós não quisermos, como que o Espírito Santo vai agir nas nossas vidas? Então, irmãos, vamos ver os sinais aqui que Deus nos fala sobre o bom fruto. Em Romanos 15:19, Paulo diz: pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está nos falando aqui, irmãos, do verdadeiro Evangelho, daquele Evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Paulo nos diz ainda, irmãos, que se nós, ou um outro anjo, ou alguém pregar outro Evangelho que não seja esse, irmãos, que seja anátema, que seja maldição, e hoje está sendo pregado, irmãos, está sendo colocado na mente das pessoas, é um evangelho maldito, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Se você está recebendo maldição, meu irmão, está na hora de se arrepender, está na hora de ter mudança. E diz também, irmãos, em 2 Coríntios 12:12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Aleluias. Em Hebreus 2:4 diz assim: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Em 1 João 4, do 1-6 diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. E presta atenção, irmãos, no último versículo aqui: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá bem, irmãos? Alguns sinais do mau fruto, da iniquidade, do pecado, que está operando hoje, irmãos. Em 2 Tessalonicenses 2, de 9-13, diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Em Apocalipse 13, do versículo 13 ao 14, diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Em Apocalipse 16:14 diz: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse 19:20 diz:
E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E tem mais sinais, irmãos, do batismo para a salvação. Em João 3, do 1 ao 7 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Em Romanos, aleluia, 5, versículo 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em João 6,27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Aleluia. Em 2 Coríntios 1,22 diz: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Em 2 Coríntios, versículo 3 a 8 diz: porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, mas de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Em 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Em Efésios 1, de 12 a 13 diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A nossa redenção, irmãos, vai ser no último dia, aleluia, depois da grande tribulação, e quem não estiver selado não vai subir com o Senhor Jesus. Em Lucas 21, 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Em Tito 3, 5 a 7 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Se os irmãos entenderem o que eu quis dizer aqui, irmãos, estou falando sobre o Novo Testamento, a nova aliança, irmãos. O batismo no Espírito Santo é, aleluia, essencial para que nós sejamos salvos. Então vamos ver, aleluia, o que diz sobre a nova aliança. Em Hebreus 8, versículo 8 a 10 diz: porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel
e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eles serei por Deus, e eles me serão por povo. Aleluia. Em Joel 2, 28, 29, irmãos, Joel profetiza sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a nova aliança. Nós temos que entender, irmãos, o que Joel quer dizer ali. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel profetizando sobre a nova aliança, sobre o Novo Testamento. E nós podemos entender aqui, irmãos, que Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne, irmãos. Carne, irmãos, aleluia, a carne pecaminosa. E muita gente está tendo visões, revelações, está tendo sonhos com arrebatamento, e todos eles estão dizendo, se você verificar na internet, que eles estão ficando, porque, irmãos, não estão em santidade, porque não receberam o batismo verdadeiro no Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós temos que buscar, irmãos, esse batismo, nós temos que nos arrepender, voltar ao começo e começar tudo de novo, como, aleluia, como João diz, como Jesus diz para Nicodemos. E diz também, e também sobre os servos e sobre as servas, irmãos. Eles são aqueles que servem a Deus, aqueles que estão santificados, irmãos. Santificar, irmãos, aleluia, é muito complicado dizer agora, mas eu vou dizer mais na frente. O que é santificação? O que precisa para a salvação? Aleluia. Então, irmãos, se o batismo que está, aleluia, em Marcos 16, do 15 ao 20, irmãos, é o batismo no Espírito Santo, um batismo que salva. Ainda assim, irmãos, muita gente não vai acreditar, muita gente não vai querer entender, porque está predito na palavra de Deus. Jesus diz assim, aleluia, na parábola do semeador: ouvirão e não entenderão, verão e não chegarão, para que não se arrependa, não se converta e eu vos cure, porque são corações duros. Aleluia. Quem tem coração duro, irmãos, quem quer viver no mundo, quem quer continuar no mundo, o amor do Pai não está nele, o Espírito Santo não habita em templo sujo. Nós temos que, aleluia, rever as nossas atitudes, como nós estamos servindo a Deus, se estamos servindo verdadeiramente a Deus ou não. Então, irmãos, até aqui, irmãos, vemos um erro. Em Atos 2,38 diz assim: o batismo nas águas. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. As igrejas, irmãos, estão batizando, aleluia, as almas nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado, porque tem que ser em nome de Jesus. E na teologia, irmãos, eu aprendi que a igreja, a Voz da Verdade, é unicista porque batiza em nome de Jesus, mas ela estava com a razão. O erro está em quem aprendeu com a Assembleia, com os batistas, com esse povo aí que não conhece Bíblia, com esses teólogos, esses mestres, esses, aleluia, PhD em teologia, que não sabe nada, meus irmãos. E aqui já vou trazer, irmãos, para vocês uma revelação que Deus me deu sobre a teologia. Eu estava fazendo teologia nas assembleias e estava muito empolgado, e Deus não deixou que eu caísse nesse engano. Na manhã eu estava preparando para ir trabalhar, quando eu fui, aleluia, para a minha barba, o Espírito Santo tomou a minha boca e me disse assim: o que está acabando com a minha igreja e com o meu povo é a teologia. E aí, meus irmãos, eu assustei, fiquei muito apreensivo e fui estudar o que é a teologia. Teologia, meus irmãos, é um estudo pagão, que estuda divindades, que vem do paganismo grego, que estuda aqueles deuses, aqueles demônios, e as pessoas
que pegaram isso aí, irmãos, estão colocando Deus, misturando Deus. Aleluia. Nosso Senhor soberano com esses demônios, isso aí não se faz. Aleluia. A teologia pela primeira vez foi usada por Platão, pensador, não tinha nada de Deus. Aleluia. Ainda fala em hermenêutica. Hermenêutica lá na Wikipédia diz que vem do deus Hermes, que é o dom de se expressar, de falar. Aleluia. E diz que Deus Hermes era Deus dos ladrões, Deus dos mentirosos e por aí vai. Então, irmãos, a teologia não é para o cristão. E depois disso Deus deu mais 2 visões à minha esposa, na qual ele disse que a teologia é satânica. Quem quer fazer, que faça, quem quer usar, que usa, mas está indo contra Deus. Irmãos, aleluia. Tem mais passagens paralelas a Marcos 16, 15 a 20. Em Lucas 24, 47 a 49, diz assim: E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus mandou os apóstolos aguardar, irmãos, até que viesse do céu o revestimento de poder. E aleluia, em Mateus 28, 18 a 20 diz: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, irmãos, essas passagens são todas passagens, aleluia, uma complementa a outra. Marcos 16, 15 a 20, Lucas 24, 47 a 49, Mateus 28, do 18 ao 20, na qual aqui nós provamos, irmãos, aleluia, embasado na palavra de Deus, na Bíblia, que o batismo de Marcos 16, de 15 a 20, é o batismo no Espírito Santo, o único batismo, irmãos, que vai salvar o cristão. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, as igrejas, irmãos, na Bíblia Deus fala, né, sobre Jesus, sobre as igrejas mornas, as igrejas quentes, as igrejas frias. E quais são as igrejas mornas, quentes e frias? O Espírito Santo também me complementou essa palavra, me revelou. Apocalipse 3, 14 a 20, diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, irmãos, Jesus aqui, falando sobre as igrejas, tipo de igreja que existe. Aleluia. As igrejas mornas, irmãos, são as igrejas tradicionais, as batistas, presbiterianas, as neopentecostais e muitas outras aí, irmãos, que hoje também estão, aleluia, pregando, falando em línguas, profetizando, revelando, e não é de Deus. E como que eu posso, irmãos, afirmar que as igrejas mornas são aquelas igrejas que não creem nos dons, no batismo do Espírito Santo, dom de línguas? Certa vez eu estava vendo um debate entre um pastor, um teólogo de São Paulo, o maior teólogo da Igreja Batista, e ele disse que Deus não ama o pecador incondicionalmente. E eu, ouvindo isso, me senti mal, porque eu era pecador, eu estava no mundo, e eu fazia tudo de errado, e Deus foi no mundo e me buscou. E eu desliguei, saí desse programa, e fui
orar a Deus e falar com Deus, que eu não aceitava aquilo que aquele homem falou, sendo ele um pastor, sendo ele considerado sábio. E eu estava na minha oração quando Deus deu uma revelação para minha esposa, na qual Deus mostrava aquele pastor, aquele teólogo da Batista, e disse: pastor da Batista, vomitar-te-ei da minha boca. Deus estava vomitando aquele homem, porque aquele homem não cria nos dons, aquele homem não cria no amor de Jesus. Então, irmãos, as igrejas mornas são as batista, presbiteriana, neopentecostais, aleluia, também. Vamos falar aqui da adventista do sétimo dia. Eles não creem nos dons, eles não creem em Jesus. É uma seita. Deus revelou também que é uma seita. Aleluia. E qual o crente quente? O crente quente, irmãos, é aqueles que está servindo a Deus verdadeiramente e tem os dons, que recebeu o verdadeiro batismo no Espírito Santo, que continua firme e que vai perseverar até o fim para ser salvo, até o fim. E o fim é no último dia, meus irmãos. Não tem arrebatamento secreto, não tem ninguém sendo levado antes do fim, não. Aleluia. Essa aí, irmãos, é doutrina de demônios, é doutrina ensinada por aí, irmãos, que a igreja não pode, aleluia, não deve continuar ouvindo. Se vocês quiserem, assistam os vídeos, aleluia, do Reino Eterno, que fala sobre o arrebatamento. Assista os vídeos do pastor Guerreiro, sobre o qual Deus lhe deu uma revelação. Depois de 30 dias de jejum e oração no monte, Deus revelou o arrebatamento para ele. E Deus também mostrou a mim, irmãos, o Espírito Santo, eu sendo perseguido, minha esposa sendo perseguida, meu filho sendo perseguido pelos soldados, nos últimos dias. Aleluia. E a igreja vai passar pela grande tribulação. Quem estiver pensando é assim, irmãos, que não vai passar, está, aleluia, fora do caminho. E tudo isso, irmãos, foi revelado pelo Espírito Santo. Aleluia. Vamos buscar, irmãos, vamos, aleluia, ler mais Bíblia, vamos clamar a Deus, para Deus que nos dê revelações, para o Espírito Santo habitar em nós, para que nós também, meus irmãos, todos venhamos ter revelação. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas depende da nossa obediência. E o crente frio, irmãos, o Espírito Santo falou comigo, me deu até uma palavra, me falou sobre o filho pródigo. Aleluia. Disse assim: o filho pródigo, ele estava com o pai, estava servindo ao pai, Deus, e ele quis ir para o mundo, ele quis conhecer o mundo, quis conhecer as coisas do mundo, e pediu para o pai vender as propriedades que tinha, dar a sua parte, e ele pegou a sua parte e saiu, e foi ao mundo e viveu uma vida dissoluta, uma vida de dissensões, uma vida de pecados, de prostituição, e quando não tinha mais nada, irmãos, ele foi apacentar porcos, e queria comer das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém dava a ele. E ele disse assim: lá meu pai tem fartura, os seus jornaleiros comem do bom e do melhor, e eu aqui passando fome. Será que se eu voltar, meu pai me aceita pelo menos como jornaleiro? Aleluia. E ele volta, irmãos, e quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos, te abraça, dá um beijo. Aleluia, santo é teu nome, meu pai. Coloca vestes novas, coloca um anel na sua mão, e manda matar o bezerro cevado e faz grande festa. Aleluia. Mas o filho que estava com o pai, que não abandonou o pai, fala: Senhor, pai, eu servo o Senhor há muito tempo, e o Senhor nunca fez uma festa para mim. Aí Deus fala assim, né? Seu irmão estava perdido, aleluia, mas reviveu, e você sempre está comigo, tudo é teu. E se nós vemos, irmãos, a parábola também, aleluia, das 100 ovelhas, uma ovelha se desgarrou, e o pastor foi buscar a ovelha, e achou e trouxe, gostoso, fez festa, e a palavra diz que a festa no céu para um pecador que se arrepende, mais do que para 99 justos. Então, irmãos, o crente frio, irmãos, é aquele crente que estava com Deus, recebeu o batismo, recebeu os dons, mas voltou para o mundo. Mas no mundo, irmãos, ele sabe que é pecado, e ele fica incomodado. Se der tempo ainda ele volta, e que muitos venham a voltar. Muitos filhos pródigos que estão no mundo venham a voltar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E Deus, irmãos, também, nesse ministério, Deus deu revelações sobre as grandes denominações, irmãos.
sonhos, visões. E Deus tomou minha esposa uma certa manhã, certa madrugada, e levou ela acima e mostrou muitas denominações. E uma denominação que Deus mostrou a ela, Deus falava Assembleia de Deus, e Deus disse que não está na Assembleia de Deus, porque o pecado tomou conta da direção. Aleluia. E Deus mostrou também outra visão, a Igreja Universal do Reino de Deus, onde Deus mostrava a igreja fechada e dentro tinha um dragão na parede, um dragão vivo. Aleluia. Deus, em cima daquele dragão estava escrito assim, no púlpito, morada de dragões. E Deus disse que nunca esteve nessa denominação. Essa denominação não serve a Deus. Aleluia. E Deus deu mais uma visão à minha esposa, onde a igreja, aleluia, a denominação Deus e Amor, Deus mostrava essa denominação como uma arca muito grande, mas o casco estava podre, estava quebrando e estava entrando água, e falou assim que estava afundando. Isso foi em aproximadamente 2013. Aleluia. Depois, irmãos, Deus deu ainda mais algumas visões, algumas revelações para minha esposa. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Deus mostrou, aleluia, santo é teu nome, uma visão, o missionário Davi Miranda, em uma casa muito grande, isso depois dele ter falecido, que ele estava na tua casa e chegavam pessoas humildes e queriam que ele orasse, e ele disse que não orava, ele só orava na igreja sede. As pessoas trouxeram uma oferta simples, e ele disse que não orava, mesmo assim que só oraria na sede. Então ele recusou orar para a pessoa, e ele foi para o seu quarto, e no seu quarto ele estava deitado na cama, e minha esposa nessa visão via ele de bermuda aqui abaixo do joelho. Ele pregava que era pecado, mas ele usava, isso foi na visão. E nessa visão ainda, ele se deitou e veio uma bola do céu, uma bola muito grande, uma bola de fogo, e bateu nesse lugar que ele estava e explodiu. E o Espírito Santo falou assim: não houve tempo, foi a mão de Deus. Aleluia. E teve uma missionária aqui também, dessa mesma cidade, uma missionária já de muita idade, uma senhora que serve a Deus, vive em oração, em jejum, passa muitas lutas, como nós temos passado também. E ela, uma semana antes do missionário morrer, ela teve uma visão orando, acordada, em que o missionário chegava no céu, e o anjo falava assim: volta que você não está pronto. E ela voltou da visão, e ela contou às pessoas. E a última revelação que a minha esposa teve sobre esta denominação, na igreja sede, a igreja muito grande, parava diversos caminhões, com diversos tipos de mercadoria, ia descarregando ali, um comércio, e chegavam jovens, mulheres jovens, de bermuda, de mini saia, toda pintada, cabelo cortado, em pecado. E Deus falava assim que essa igreja estava comparando com a igreja católica, uma igreja muito rica, que só era comércio. Isso, irmão, são revelações de Deus. Eu não estou aqui para criar contenda, mas estou dizendo que Deus revelou, que o Espírito Santo revelou, e eu trago. Se alguém quer contender, que contenda com Deus, com o Espírito Santo, não comigo, para que nós não venhamos a ser enganados, irmãos. Quanto está acontecendo hoje nas grandes denominações, viraram todas comércio. As que outrora serviram a Deus, irmãos, hoje não servem mais, hoje estão servindo a riqueza, a mamon. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo também, irmãos, aleluia, nessas madrugadas, falou assim comigo: os pastores de hoje estão andando de ternos de risca de giz, ternos suntuosos, ternos caros, sapatos de bico fino, que bico vai lá longe, gravatas Pierre Cardin, gravatas importadas, com prendedores de ouro, camisas, aleluia, com botoadura de ouro, anel de formatura nos dedos, e às vezes nem formado não são, aleluia, querendo ser reconhecido como os pastores, querendo ser pastores. E o Espírito Santo me falou assim, irmãos, que hoje os espíritos dos pastores estão assim. Ele me deu uma palavra em Mateus 25 a 28 que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois
que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E continuou mais ainda, irmãos, em Mateus 23, versículo 13 a 15, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, aleluia, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Foi isso que o Espírito Santo me falou, meus irmãos, na madrugada. E me deu ainda mais, em Mateus 7, palavra que ninguém conhece, que ninguém consegue entender e discernir, irmãos. O verdadeiro julgamento, as pessoas estão achando que nós, aleluia, que servimos a Deus, não podemos julgar. Aleluia. Glória a Deus. Que diz lá assim, Mateus 7, de 1 e 2, assim: não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que julgades, vós sereis julgados. Aleluia. O que o Espírito Santo me disse, irmãos, que essa palavra aí, irmãos, é que nós não podemos julgar o espírito da profecia. Aleluia. Nós não podemos julgar o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, quando ele fala, aleluia, ele fala a verdade, é o Espírito da verdade, é o Espírito da palavra. Nós não podemos julgar. Então, o Espírito Santo de Deus, quem julgar, irmãos, com a mesma medida que julgar o Espírito Santo, será julgado. Se você murmurar, se você blasfemar contra essa palavra, meu irmão, você vai receber, aleluia, o mesmo castigo. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, meu Senhor. E também, irmãos, eu tentei pregar essa palavra para algumas pessoas, para alguns obreiros, alguns pastores aí, e eles não ouviram, não deram crédito, repreenderam, murmuraram, blasfemaram. E o Espírito Santo me falou bem assim, esta mesma palavra em Mateus 7: não dei as coisas santas aos cães, e nem lancei suas pérolas aos porcos, para que eles não voltem, as pisem e os estraçalhem. Que Deus diz assim, irmãos, que são os escarnecedores, aleluia, não são os de fora, mas são os que estão de dentro, os que acham que estão servindo a Deus, os que se dizem crentes, são aqueles que irão perseguir, que estão perseguindo a verdadeira igreja de Deus. Aleluia, esta é a revelação do Espírito Santo. Ainda, meus irmãos, falando, aleluia, sobre esta palavra, sobre o Espírito Santo, em João 14, que diz, para não turbarmos nosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos morada, e quando vieres, vos levarei para mim, onde estará vós também. Esta palavra, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, não é sobre o arrebatamento. Esta palavra fala sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o selo, sobre o Consolador. Tem muita gente aí pregando, ensinando errado. Então vamos lá, em João 14, no versículo 15 a 23, diz assim, Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, irmãos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vai morar em nós, irmãos, nós estamos templos do Espírito Santo. Não é arrebatamento, aqui, João 14, começa no finalzinho do versículo, capítulo 13, vai até o versículo 17, irmão, até o capítulo 16, só fala no Espírito Santo, no Consolador, e Deus vai habitar em nós, irmãos, que nos santificarmos, que obedecemos a palavra, que nos arrependemos dos nossos pecados, irmãos, e deixarmos o mundo e vivemos Cristo. Aleluia, glória a Deus. E ainda, irmãos, na madrugada, nesses 3 dias que Deus me deixou acordado, Deus me deu uma palavra muito forte, irmãos, que faz parte desta revelação, que engloba também isso. Me deu uma palavra em Hebreus, capítulo 5, no versículo 6, que diz assim, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Então, irmãos, lê Hebreus 7, sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. O que quer dizer esta palavra, irmãos? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Melquisedeque encontrou com Abraão, irmãos, lá em Gênesis, o que Melquisedeque foi fazer lá, se ele não era conhecido? Ele era rei de Salem, rei de justiça, figura de Jesus. Qual foi a ordem, irmãos, que ele deu a Abraão? O Espírito Santo me revelou, irmãos, de devolver o dízimo, como muitos dizem, pagar o dízimo. E qual que é a ordem? Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem, irmãos, que é essa? É a ordem, irmãos. Jesus é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, que nós temos, irmãos, a ordem de devolver o dízimo a Jesus, a igreja, irmãos. Quem não devolve, irmãos, é ladrão, está fora da salvação. A Bíblia diz que os ladrões não entrarão no reino dos céus. Em Malaquias 3,8 diz assim, roubarás aonde o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Isso aí, irmãos, não foi abolido. Isso aí vem antes do sacerdócio levítico, que Jesus cumpriu. Quem não devolve, irmãos, quem não faz, aleluia, o que é certo, vai ficar fora da salvação. Isso é revelação do Espírito Santo. Temos que devolver o que é de Deus, aleluia, mas com amor, irmãos, com vontade, não por obrigação. Então, irmãos, para a salvação, irmãos, como nós vemos, aleluia, na antiga aliança, que tinha que circuncidar, tinha que participar das festas, aleluia, tinha que levar as primícias, tinha que sacrificar os animalzinhos, tinha que pegar os 2 bodes, né? Um sacrificar, e o outro mandar para o deserto, para Azazel. Tinha, irmãos, ritos para ser feito. E hoje, para ser salvo, irmãos, não tem outra maneira. E hoje nós vemos que está mais difícil. Temos que ser santos, irmãos. Naquele tempo, os animaizinhos, eles pagavam pelos nossos pecados. E hoje, irmãos, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas pelo que nós cometemos no mundo, irmãos, quando nós erguemos a mão e aceitamos Jesus, irmãos, nós somos nova criatura, temos que, aleluia, estar nos moldando a palavra, irmãos, e não podemos pecar mais. Mas se pecarmos e arrependermos e viemos para Jesus, Jesus, aleluia, é propiciação pelos nossos pecados, irmãos. Então, irmãos, hoje não é mais fácil do que naquele tempo, hoje é mais difícil. O que, irmãos, que precisa para ser salvo? Santidade, obediência. Jesus disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem que batizar nas águas, meus irmãos, é arrependimento dos pecados, em Atos 2,38, participar da Santa Ceia, João 6, 53 a 54, congregar, irmãos, tem que estar na igreja, irmãos, na denominação congregando, como está em Hebreus 10, 25, obedecer os vossos pastores, irmãos, está em Hebreus 13, 17, aí você vai dizer, mas não tem igreja que serve, procura uma igreja.
Procura um lugar onde tenha Deus, onde tenha um pastor que serve, mesmo que esteja mais ou menos melhor do que esses lugares que vocês estão aí, meus irmãos, onde vocês estão sendo enganados, onde vocês estão levando, aleluia, maldição para casa, não estão levando palavra, onde pregam heresias, onde ensinam heresias. Eu não tenho nada contra ninguém, eu estou trazendo o que o Espírito Santo me trouxe, que essas pessoas, esses pastores, esses dirigentes, venham se arrepender, venham voltar ao começo, e novamente nascer da água e do Espírito, irmãos, para que eles venham a ser salvos. Vamos orar por estas almas. Eu não estou aqui para condenar ninguém, porque Jesus disse que ninguém condena. Jesus disse que ele não condena ninguém. Quem condena, irmãos, quem julga é a palavra que Jesus tem pregado, que nós temos pregado, e ela o julgará no último dia. Aleluia. Santidade, irmãos, para receber o selo de Deus, o batismo no Espírito Santo. Vou trazer uma revelação que Deus me deu. Sábado eu estava, há um tempo atrás, preparando para pregar a palavra, e eu não tinha palavras, estava sem palavra, não conseguia nada entrava na minha mente. E mesmo no banheiro, irmãos, tomando banho, fazendo a barba, falando com Deus, Senhor, me dá uma palavra. E o Espírito Santo falou bem assim comigo, irmãos. Foi maravilhoso. Tabernáculo de Moisés. E me deu esta palavra e começou a me mostrar versículos, mostrar coisas, irmãos, sobre a santidade, sobre o que acontecia naquele tempo, irmãos, o que acontece hoje, que nós precisamos, irmãos. Então, se vermos, irmãos, em Êxodo, como era construído por dentro e por fora, tabernáculo de Moisés, a tenda do testemunho, por dentro era suntuoso, era ouro, prata, cortinas de luxo, madeiras de lei, véu de púrpura, carmesim e muitas outras pedras preciosas, e tudo era lindo, irmãos, era glorioso. Era ali que Deus vinha para falar com o sumo sacerdote. Mas, vendo, irmãos, também aquele tabernáculo, dizia assim, em Êxodo 26:7, diz: farás também cortinas de pelos de cabra, para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas fará. Em Êxodo 26:14 diz: farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Então, irmãos, nós vemos, irmãos, que o tabernáculo de Moisés, que era a figura de Cristo, aleluia, por dentro, irmãos, era glória, suntuoso, era maravilhoso, mas por fora, irmãos, não tinha aparência nenhuma, não tinha beleza nenhuma. E isso aí, irmãos, nos leva, aleluia, glória a Deus, na figura de Cristo. Em Isaías 53, 1 a 5, que diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele. Eu, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso dele, caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E, irmãos, nós vemos, irmãos, as vestes do sumo sacerdote e Arão, que Arão tinha que ter um ritual, irmão, santo, tinha que estar limpo, tinha que estar lavado, tinha que estar falando com Deus, tinha que estar em santidade. Em Êxodo 28, do 1 ao 43, fala como que eram as vestes e tudo que Arão e seus filhos tinham que fazer, santificar para entrar na tenda da congregação, para não levar a iniquidade e fossem mortos. E no verso 36, irmãos, Êxodo 28 diz: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como gravuras de selos, santidade ao Senhor. No versículo 42 diz também assim: faz eles também calções, calças ou ceroulas de linhos, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas. E eu vendo a tradução, irmãos, calças, ceroulas, irmãos, ia da cintura até o tornozelo, para que quando Arão entrasse na tenda da congregação, irmãos, não mostrasse suas vergonhas. E hoje o povo está andando aí praticamente nu, dando escândalo e diz que está servindo a Deus.
se converter, precisa votar, irmãos, é o começo. E quem, irmãos? Aleluia. Quem que está certo, irmãos? Deus está certo ou nós estamos certos? Deus sempre certo, irmãos, nós sempre errados. E depois Deus nos levou, irmãos, em Adão e Eva, nessa mesma revelação, em Êxodo 1, do 26 a 27, que diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos fez, irmãos, homem e mulher a tua imagem. Deus nos fez perfeito. Deus é perfeito. Quando você coloca alguma coisa no teu corpo, irmãos, que Deus não fez, ou quando você tira alguma coisa do teu corpo, irmãos, que Deus não mandou você tirar, você está pecando. Isso é pecado, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em Êxodo 1:31 diz assim, irmãos: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Se Deus viu que era muito bom, por que você quer mudar, irmãos, o que Deus fez? Você está dizendo que Deus não é perfeito. Você está indo contra a palavra, contra Deus. E você vai dar conta disso. E se eu fizer a mesma coisa, eu vou dar conta disso. Aleluia. E Deus me levou depois em Gênesis 3, irmãos, do 7 a 11 diz: então foram abertos os olhos de ambos, quando eles pecaram, quando eles fizeram o que Deus não mandou, comeram a fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, vamos dizer assim, como diz, aleluia, bermudas, né, de folhas, sutiã de folhas. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Aleluia. Em Gênesis 21, 3:21 diz: e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnica, irmão, é uma vestimenta, irmãos, vestes que vai, aleluia, do pescoço até os pés, são roupas folgadas. Aleluia. E depois Deus me levou, irmãos, em Deuteronômio 22:5, onde diz: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem vestidos de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. A mulher não pode usar roupas, irmãos, concernente ao homem, não pode usar calça, o homem não pode usar vestido, é travestismo. Deus diz que é abominação. Quem quer usar está em pecado e vai dar conta a Deus. E vestidos, irmãos, é para baixo do joelho. O homem não pode usar bermuda, o homem não pode usar camiseta, aleluia, sem manga. A mulher também não pode usar roupa sem manga. É pecado, irmão. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você estiver nu, o Espírito Santo não habita em você. Em 1 Coríntios 11, 14, 15, também o Espírito Santo me levou nessa revelação. Diz assim: ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Irmãos, o homem não pode ter cabelo comprido, o homem tem que ter o cabelo cortado, cabelo curto, e a mulher não pode cortar o cabelo, meus irmãos. Aqui, irmãos, a palavra crescido, se você for ver na tradução, irmãos, é cabelo que está sempre crescendo. Se você cortar pelo menos as pontas, irmãos, é cabelo cortado, é pecado. Deus está, aleluia, alertando a tua igreja que está em pecado, porque está andando fora da tua palavra. Aleluia. E depois também levou 1 Timóteo 2, aleluia. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição,
E tem também a passagem, irmãos, de 1 Pedro 3, do 1 ao 5, que é paralela a essa, que Deus revelou: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, o uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Deus está revelando aqui, irmãos, aleluia, que a mulher, o homem não pode usar enfeites, não pode usar joias, aleluia, glória a Deus. Não pode, irmãos, esticar cabelo, não pode, irmãos, enrolar cabelo. Os vestidos têm que ser vestidos humildes, não é para ficar parecendo, irmãos, que nem um carro alegórico. Deus não se agrada, é pecado. E falando em enfeite, irmãos, Deus me deu uma revelação, aleluia, na qual eu estava usando gravata e eu sentia muito mal com a gravata, aleluia. E eu orei a Deus, aleluia, e Deus me mostrou, aleluia, glória a Deus, pregando, recebendo os irmãos da igreja sem gravata, de terno, roupa social, mas sem gravata. E eu fui, aleluia, fazer um estudo e descobri que a gravata foi inventada por um rei da França, na qual ele era um rei muito vaidoso, aleluia, e ele usava como um enfeite para as suas tropas. E Deus abomina enfeite, irmãos. Então, irmãos, cintos não, gravatas, lenços, é pecado. Quem quer usar, que use, mas está recebendo a revelação de Deus. Também, irmãos, o sapato de salto alto foi inventado por este rei, ele era muito vaidoso, e Deus abomina a vaidade. E ele inventou porque ele era baixinho, tinha 1,60 m. O sapato nem foi inventado para as mulheres, pecado, aleluia. Também diz assim, Apocalipse 3, 4, 5, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Em Apocalipse 3,18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Aleluias. E sobre santidade, irmãos, Deus revelou, irmãos, calça é roupa de homem, calça não é roupa de mulher. A calça foi inventada, aleluia, por uma mulher que se chamava, não era esse o nome dela, Coco Chanel, estilista. Estilismo, irmãos, não vem de Deus. Aleluia. Quando a mulher se libertou, a mulher colocou calça dizendo que agora sou igual ao homem, agora eu mando. Isso, irmãos, é pecado. Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome, meu Pai, aleluia, Senhor, Deus maravilhoso, glória a Jesus, santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Ainda, Senhor, falando na palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Senhor, maravilhoso, Pai, glória a Deus. Minha esposa, aleluia, certa época ela estava usando calça na igreja e ela ficou incomodada com isso, foi falar com o pastor e o pastor disse que não tinha problema. O pastor da assembleia, tinha saído da assembleia, e ela ficou incomodada e ela orando a Deus, e chegou em casa, orou a Deus, não concordava com isso, e de manhã cedo, bem de madrugada, o pastor veio na minha casa, aleluia, bateu a porta, tocou o telefone e disse que Deus tinha me incomodado, não tinha o deixado dormir,
Ele tinha mandado ele falar que calça era pecado, que mulher não pode usar calça, revelação de Deus. Minha esposa, aleluia, certa época nós tivemos fazendo compra, ela pediu para comprar tinta para pintar os cabelos. Compramos, e na madrugada Deus deu uma visão a ela, onde ela estava, aleluia, com os cabelos grisalhos, mas ela, assim ela achou, foi só uma visão, não entendeu? Na outra noite ela teve outra visão, onde ela estava pregando e os cabelos dela estavam todos branquinhos, e ela jogou fora a tinta e não usou. E a palavra do Senhor diz assim, que não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Glória a Deus. Também, irmãos, salto alto é pecado, pois a palavra diz assim, que não podes aumentar um côvado na tua altura. Aleluia. E certa época minha esposa estava cortando as pontas dos cabelos, e na última vez que ela tentou cortar, que ela colocou o cabelo para cortar as pontas, ela sentiu-se mal, sentiu mal-estar, e ela sentou no sofá. E no sofá o Espírito Santo falou a ela que se ela tivesse cortado os seus cabelos, ela ia ficar careca. E mostrou a ela ainda uma visão onde os cabelos que caíam quando ela estava, aleluia, andando ou tomando banho, um anjo descia do céu, pegava esse cabelo, levava para o céu, ele se transformava em fio de ouro. Aleluia. Meus irmãos, santidade é o que vai levar à salvação. Quem não for santo vai perder a sua salvação. Eu não estou aqui para repreender ninguém, eu estou aqui para trazer o que Deus me revelou. E também, irmãos, Deus me deu uma palavra sobre a salvação de Israel, de Judá, da igreja. Está em Daniel 7, 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Aleluia. Tudo, irmãos, tem que acontecer dentro das 70 semanas de Daniel. Aleluia. E só falta, irmãos, última semana. Depois que acabar as semanas de Daniel, irmãos, não tem mais salvação. Israel, irmãos, Judá, a igreja vai ser salva junto. Não haverá privilégios, todos terão que aceitar a Jesus, todos terão que confessar a Deus. Mas para entender isso, irmãos, temos que entender o ministério das duas testemunhas, as duas casas de Israel, Efraim e Judá, judeus e gentios, o Israel espiritual, a igreja. E eu aconselho os irmãos a ver os vídeos do canal O Reino Eterno, onde ele explica tudo isso. É um menino que Deus tem usado para trazer a tua palavra. Quem não entende sobre as duas testemunhas, aleluia, fica sem a revelação, perde muito. Mas Israel terá um privilégio, e eu vou dizer aqui sobre as duas testemunhas. O ministério de Jesus, após ele ser batizado, durou 3 anos e meio, e após isso ele foi crucificado. E vemos um paralelo entre o ministério de Jesus e das duas testemunhas, pois em Mateus 27, no versículo 50 a 53, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Em Apocalipse, irmãos, 11, 3, nós vemos a figura, ao 13, das duas testemunhas. E se nós fizermos um paralelo com essa passagem, irmãos, de Mateus, do 27, 50 a 53, vemos que é igual. Algumas coisinhas divergem, mas são coisas mínimas. Que diz assim: E darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu
para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos, e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, os quais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Aleluia. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Jesus ficou morto 3 dias. Depois que Jesus ressuscitou, aleluia, houve um grande terremoto. Houve, aleluia, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. As 2 testemunhas têm 3 anos e meio para fazer o seu ministério. Os 3 anos e meio, a última semana de Daniel. Primeiros 3 anos e meio, não vai ser no último. E elas vão pregar. E depois vão ser mortas, como Jesus foi. E depois elas vão ressuscitar, ficar vivas, ficar mortas 3 dias e meio. E depois elas vão ressuscitar. E são 3 dias e meio literais. Não são 3 anos e meio. E depois elas vão subir aos céus, como Jesus subiu. E na sua pregação haverá um terremoto. E muitas almas darão glória a Deus. Aleluia. Aqui, irmãos, o ministério das 2 testemunhas, irmãos, é igual ao ministério de Jesus. E eu vou trazer mais uma revelação que Deus me deu. Que as 2 testemunhas são os 144.000 selados das tribos de Israel. Glória a Deus. Foi isso que o Espírito Santo me revelou, que muita gente não conhece. Vão ser pessoas especiais, vão ser jovens, vão ser virgens, pessoas que não se contaminaram, para pregar para Israel, porque elas vão estar pregando em Israel. Aonde elas vão ser mortas? Em Israel. Aonde elas vão ficar mortas? Na praça da grande cidade, que espiritualmente é Sodoma e Egito, onde foi crucificado o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. E eu tenho prova disso na Bíblia, o Espírito Santo me revelou. Em Apocalipse 7, 3 a 4 dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número de selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Em Apocalipse 7, 3 a 17 diz: e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Estão diante do trono de Deus, irmãos. Olha, lembre-se desta palavra: e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre os tronos cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Em Apocalipse 14, do 1 ao 5 diz: e olhei, e eis que estavam o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai.
Eu ouvi uma voz do céu, com voz de muitas águas, como voz de grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Deus fala assim, sobe para cá, ressuscitaram, Deus comprando essas testemunhas, 144.000 da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Em Zacarias 4, 11 e 14, diz assim, irmãos: responde mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem nesse azeite dourado? E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Aleluia. E lá nós vamos ver, irmãos, que os 144.000 estão diante do Senhor da terra, que o serve de dia e de noite. São as 12 tribos, irmãos, de Israel, menos, aleluia, a tribo de Efraim e a tribo de Dan, porque eles foram riscados por causa da idolatria, por causa dos bezerros de ouro. Essas pessoas, irmãos, vão ser, aleluia, ser derramado sobre elas o Espírito Santo, vão ter um ministério especial. Como a palavra foi pregada para nós gentios, irmãos, agora Deus vai se tornar, aleluia, para o seu povo escolhido. Deus não esqueceu o seu povo, mas Deus não vai mandar qualquer um pregar para Israel, para Jerusalém, para os judeus. Deus vai mandar 144.000 pessoas escolhidas, pessoas virgens, pessoas que não se contaminaram, pessoas santas. Isto foi revelado a mim pelo Espírito Santo. Aleluia. São jovens, pessoas especiais. Não existe erro, meu irmão, foi o Espírito Santo que me revelou. Aleluia. E tudo que eu tenho trazido aqui, irmãos, não é estudo. Tudo que eu tenho trazido aqui, irmãos, é a revelação do Espírito Santo. Nada é da minha mente. E tenho também, irmãos, uma revelação sobre isso, que é pessoal, que eu não posso falar. Mas se alguém quiser saber, entra no meu Skype e eu trago a revelação sobre os 144.000, que são as 2 testemunhas, pessoas especiais, que vão pregar especialmente para, aleluia, Israel, para Judá. Falando ainda, irmãos, sobre a prisão e a libertação de Satanás. Como? Sabendo que tudo vai ter que se cumprir dentro das 70 semanas de Daniel. Então Armagedon, irmãos, aleluia, Gog e Magog, vai ter que ser dentro, irmão, aleluia, desse tempo, desse período. Assista, irmão, os vídeos do irmão Luiz Timoyama, do Reino Eterno, que fala sobre isso. Ele tem vídeos atuais que ele teve mais uma revelação de Deus sobre isso, sobre Armagedon, que vai ser antes, aleluia, do final. Tudo tem que se cumprir, irmãos, dentro das 70 semanas de Daniel. Após disso, irmãos, virá o arrebatamento. E depois, no mesmo dia do arrebatamento, virá a ira de Deus. Está nos vídeos também do pastor Guerreiro. Pode ter alguma divergência, irmãos, entre o que eu estou falando aqui e o que eles falam, porque eu estou trazendo a revelação de Deus, o Espírito Santo. Às vezes no estudo a gente coloca coisas, irmãos, que Deus não falou, que nós enxergamos. Não é por dolo, não é por mal, é por vontade de acertar, é vontade de trazer para a igreja a verdade. Então, irmãos, também sobre a prisão, a libertação de Satanás, muitos ensinam errado. Isso, irmãos, Deus deu uma visão para meu filho, uma revelação. Então vamos lá, Apocalipse 20, do 7 ao 10 diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Gog e Magog vai ser dentro das 70 semanas, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram a real dos santos, e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aleluia. Satanás, irmãos, já foi preso, já foi solto,
Não vai depois que acabar, irmãos, 70 semanas, e a ira de Deus, irmãos, nós vamos reinar com Cristo 1000 anos. E aí também, irmãos, tem revelação. Aleluia. Muita revelação. Os 1000 anos, irmãos, é o sábado. É o sábado de Deus, é o descanso de Deus. Os 10 mandamentos estão vigentes, os 10 mandamentos não foram, aleluia, abolidos. Quem prega isso prega errado, irmãos, mas quem prega também o sábado, irmãos, de ordenança, de Moisés, também está errado. O descanso de Deus, irmãos, é o milênio, onde nós vamos participar, os santos, com Deus. Assista também o vídeo do canal do Reino Eterno, que você vai entender. Aleluia. E Deus deu uma revelação assim para meu filho, onde ele, de madrugada, um varão de branco vinha e falava para ele assim: o inimigo de nossas almas foi solto anteontem, e ele vai vir falar para as crianças que é normal ser homossexual. Não acredite, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E esse varão de branco virou e sumiu. Aleluia. Satanás, irmãos, vai ser lançado no lago do fogo e no enxofre. Em Apocalipse 20:14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E 1 Coríntios 15:26 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E aleluia, e a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Aleluia. Mas Satanás vai ser lançado antes, irmãos. Satanás vai ser lançado quando for, aleluia, agora derrotado. Não tem depois de um milênio Satanás voltar para tentar quem, irmãos? Nós estamos todos salvos. Depois de um milênio vamos viver com Deus. A salvação para Israel e para os gentios, irmãos, vai ser no mesmo tempo. Não existe depois da aleluia, da grande tribulação, alguém sendo salvo. Deus vai aniquilar todo o ímpio da terra, a terra vai ser queimada, haverá novos céus e nova terra. Temos que ler a Bíblia e entender, irmãos, não pela nossa mente, pela nossa cabeça, mas pela revelação de Deus. E tem mais revelações que Deus deu, irmãos, sobre as bestas, sobre o falso profeta, sobre o anticristo. Só que ainda falta coisas que eu não consigo entender. E o que eu não entendo, irmãos, eu não trago. Se alguém quiser ouvir a minha opinião, se alguém quiser ouvir o que Deus mostrou, liga no meu Skype. Aleluia. Vou deixar na descrição do vídeo. E que Deus, aleluia, abençoe a todos. E aqueles que estão andando pelo caminho do erro, aleluia, que venham se arrepender, que venham voltar para Cristo, que venham, aleluia, buscar sua salvação. Deus não nos criou para a perdição, mas para a salvação. Mas somos nós que escolhemos os nossos caminhos. Amém, irmãos? E cada um, aleluia, tem um encontro verdadeiro com Jesus. Estou orando por todos. A paz do Senhor.